De 54 senhoras e senhores deputados. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Senhor secretário, deputado delegado Edson, procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata do 119ª sessão da Câmara dos Deputados, deliberativa extraordinária, noturna da segunda sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura, em 12 de setembro de 2016, às 19 horas, presentes 326 senhoras e senhores deputados. O senhor Rodrigo Maia, presidente, declarou aberta a sessão. O senhor delegado Valdir, servindo como segundo secretário, leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada sem observações. Levantou questão de ordem. O senhor Silvio Costa, que foi respondida pelo senhor presidente. Usaram da palavra, no período das breves comunicações, os senhores Afonso Florencio, Afonso Mota, Jandira Fegali, Nelson Padovani, Moema Gramacho, Daniel Almeida, Júlio Delgado, Sandro Alex e Henrique Fontana. Usaram da palavra, pela ordem, a senhora Jandira Fegali e os senhores Afonso Florencio, Júlio Lopes, Zé Geraldo, Henrique Fontana, Afonso Mota e Moema Gramacho. Às 19h12, a sessão foi suspensa e às 20h23 a sessão foi reaberta. Às 20h24, presente 356 senhoras e senhores deputados, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente anunciou a discussão e votação da representação número 1 de 2015 em desfavor do senhor Eduardo Cunha, que solicitou a abertura de processo disciplinar com o objetivo de apurar a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Usado da palavra, os senhores Marcos Rogério, relator da matéria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Marcelo Nobre, advogado do senhor Eduardo Cunha e Eduardo Cunha. Levantou-se questão de ordem e o senhor Carlos Maron, que foi contraditada pelo senhor Afonso Florencio e deferida pelo senhor presidente. Em face da decisão do senhor presidente, o senhor Carlos Maron recorreu ao plenário, ouvindo a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e requereu, nos termos do parágrafo 9º do artigo 95 do Regimento Interno, efeito suspensivo ao recurso. O senhor presidente indeferiu o referido recurso em razão da falta de apoiamento. Discutiram a matéria a senhora Moema Gramacho e os senhores Carlos Marum, Alice Portugal, o delegado Edson Moreira, o senhor Antônio Ibaçaí e a senhora Clarice Garotinho. Encaminharam a votação do requerimento que solicita o encerramento da discussão da matéria, apresentado pelos senhores líderes. Levantou-se questão de ordem. O senhor Carlos Marum, que foram respondidas pelo senhor presidente, foi aprovado o referido requerimento. Levantou-se questão de ordem. O senhor Carlos Marum, que foi indeferido pelo senhor presidente. Em face da decisão do senhor presidente, o senhor Carlos Marum recorreu ao plenário, ouvindo a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Foi encerrada a discussão. Passou-se a votação. Encaminharam a votação da matéria os senhores Alessandro Molon, Carlos Marum, Glauber Braga e delegado Edson Moreira. O senhor presidente prestou esclarecimentos sobre o processo de votação e anunciou a votação do parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Fizeram comunicações de liderança os senhores Afonso Florencio, líder do PT, Daniel Almeida, líder do PCdoB, Jandira Fegali, líder da minoria, Ivan Valente, líder do PSOL. Foi aprovado o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com o seguinte resultado: sim, 450, não, 10, abstenções 9. No total de 469 votos, o senhor Beto Mansur, primeiro secretário, leu a resolução número 18 de 2016, que declara a perda do mandato parlamentar do senhor Eduardo Cunha. O senhor presidente promulgou a referida resolução e comunicou ao plenário o recebimento dos ofícios números 429 e 430 de 2014 do Congresso Nacional, que encaminham à Câmara dos Deputados dos processados das medidas provisórias número 729 e 732 de 2016, respectivamente, às 20 e 23h54, o senhor presidente encerrou os trabalhos e convocou sessão deliberativa extraordinária para terça-feira, 3 de setembro, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei número 4.567 de 2016. Presidente Cláudio Cajado, secretário, delegado Edson Moreira. A mesa agradece ao nobre deputado delegado Edson e passa imediatamente a primeira momento da sessão, que é desse país, porque está levando o país ao abismo pela defesa dos trabalhadores do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente.
A mesa agradece a Vossa Excelência e concede a palavra ao nobre deputado, o delegado Edson Moreira. Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, gostaria que fosse divulgada a Voz do Brasil no meio de comunicação da casa. Vai. Senhor presidente, eu não consegui dormir essa noite, senhor presidente. O telefone não parou de tocar, porque eu não desligo o telefone à noite. Gente ligando para parabenizar pelo posicionamento e gente ligando para contestar. Então, quer dizer, mas a grande maioria que me conhece e sabe do meu posicionamento, e sabe da minha justeza, e sabe da minha dignidade, e da minha linha profissional em todos esses anos, parabenizaram a conduta. O importante é o seguinte: depois disso, o sono foi tranquilo e dormirei tranquilo os dias seguintes. Não servirei de mão para bater nos inimigos dos outros. Baterei nos meus inimigos. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos à luta. A mesa agradece a Vossa Excelência e eu estava inscrito como um segundo deputado para poder estar cumprindo o pronunciamento e peço que agregue na hora do... Carlos Gajado, 3 minutos, com mais das várias coligações, 4 minutos o senhor tem, a tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu venho aqui para poder tratar de 3 assuntos. O primeiro dele refere-se, como foi dito aqui já por diversos horários, em regras claras do direito, em que não haja nenhum impedimento para quem quiser produzir riqueza no Brasil poder fazê-lo dentro das regras e das leis existentes no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Caetano, Carlos Henrique Gaguinho, 1 minuto, Mauro Benevides. Senhor presidente, a recente viagem do presidente Michel Temer ao exterior já aponta para resultados satisfatórios, além de contar com representantes resultado frutífero para o nosso desenvolvimento econômico. Serve, senhor presidente, o relato do que me foi possível apreender dessa visita do presidente Temer ao exterior. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deferido. Dá como lido. Mauro Pereira. Palmeiras Assunção. 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhores deputados e deputadas, no dia de ontem foi a caçada. A arrogância e prepotência vive na política. Então o DEM e o PSDB sempre foi aliado de Cunha e ontem deixou ele sozinho para poder ser cassado do mandato. Era isso, senhor presidente. Senhor Daniel. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria que fosse divulgado nossa falação nos meios desta casa e na Voz do Brasil. Nós acompanhamos ontem. Por isso, a classe trabalhadora desse momento tem que se unir, ir às ruas. Como líder, Rômulo Gouveia, pela liderança do PSD. Senhor presidente, delegado Edson Moreira, senhores deputados, deputadas, telespectadores, nos meios de comunicação, inclusive na Voz do Brasil, para conhecimento da sociedade brasileira e do povo paraibano e do povo de Campina Grande. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, 1 minuto. Pois não. Senhor presidente, eu queria trazer aqui um registro. Nós estamos vivendo um momento novo na política brasileira. E a própria interventura de São Luís. Doutor Marlon, os nossos cumprimentos e a nossa torcida por eleições limpas em São Luís do Maranhão. Ok. Henrique Fontana. Jorge Sola, 3 minutos. Bom, como todo o povo brasileiro tem dito nas ruas, primeiramente, fora Temer, ontem à noite, participaram, construíram e votaram no primeiro turno na PEC 001. E agora, covardadamente, não querem votar no segundo turno. Gaguinho, 1 minuto. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, volto a essa casa novamente para pedir na questão da seca lá no meu estado. Nós estamos com um projeto já elaborado. Conclamo aqui ao governo federal, ao governo do estado, para que juntos possamos resolver essa questão humanitária, principalmente lá no meu estado, Tocantins. Que nossas palavras sejam registradas na Voz do Brasil e no meio de comunicação. Deverido. Valdir Colato. Zé Geraldo, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, mais uma vez eu quero ressaltar que ontem nós tivemos aqui... Diria que Vossa Excelência acolhesse como lido o pronunciamento em que faça um apelo ao Comitê de Política Monetária para que nessa reunião reduza a taxa Selic em razão do redesenho do quadro econômico brasileiro. Muito obrigado. Deveria. Hildo Rocha. Bom, vou trocando com o Chico Lopes. Senhores e senhoras deputados e deputados, ontem nós demos ao povo brasileiro a certeza de que quando a Câmara Federal quer... Ô, Hildo, você vai falar agora? Depois? Então, Celso Maldani. Arnaldo Jordi. Rômulo Gouveia. José Stedley. Arnaldo Jordi. 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, tem que seguir aqui. Eu queria aqui fazer mais uma vez um registro sobre o tema que, na verdade, tem escravizado os estados produtores e exportadores de minérios de ferro e outros bens minerais primários, estados como o estado do Pará. Queria que Vossa Excelência autorizasse a divulgação deste meu pronunciamento na Voz do Brasil e outros veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pepe Vargas, 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero aqui registrar a belíssima nota que tirou o Colégio Estadual, a Escola Estadual Imigrante, do município de Caxias do Sul, no IDE para Educação Infantil. Obrigado, presidente. Danilo Cabral. Antes, porém, vou dar para o nosso catarinense. Obrigado, presidente. Quero agradecer Vossa Excelência e cumprimentar, convocar todos os senhores deputados e deputadas que estão em Brasília, porque hoje, em especial com o presidente à frente... Com a palavra, o deputado. Senhor presidente e senhores deputados, ontem nós participamos como membro da comissão que analisa a PEC 241, que trata... Divulgado no subsídio de publicação da Casa, na Voz do Brasil, nosso pronunciamento. Primeiro, senhor presidente, fazer uma observação. Para ser comentarista político, tem que saber identificar o raciocínio, tem que ser estudado e conhecer a história. Quando a gente fala em Robespierre mandando o Danton para a guilhotina, nós falamos o seguinte: o Robespierre mandou uma pessoa que estava ascendendo na política e que ajudou ele na Revolução Francesa e estava colocando em perigo o Robespierre. O que ele arrumou? Arrumou uma acusação para ele e cortou o pescoço, cortou o pescoço do Danton. E depois, ele também foi para a guilhotina. No Shakespeare, a mulher do Otelo, o amor maravilhoso, causou inveja aos mentirosos que inventaram a calúnia que foi sendo semeada, até que o Otelo matou a esposa e depois viu que a esposa nada tinha feito e que o amor deles era lindo. É só para mostrar que, para comentar, precisa conhecer. E estou vendo que os comentaristas não conhecem muito de história, história geral e história do Brasil. Mas vamos seguir o nosso cotidiano, que é a nossa bandeira de segurança pública. Senhor presidente, aquele coronel que estava estuprando as meninas de 2 anos de idade, isso é o caráter e uma pessoa inteligente com curso superior pegando uma criança de 2 anos, e não era a primeira vez, já
traficava crianças. O ex-senador também, que molestava as filhas do caseiro. Embora que lá seja meio esquisito o cara comprar um telefone justamente para gravar o senador com as filhas dele, o crime de estupro, um crime hediondo, como a população brasileira está, a impunidade, a matança que está tendo dos menores, a segurança pública no Brasil está um escárnio. E nós precisamos fazer o quê? Investir na educação para melhorar a segurança pública. E, em segundo lugar, investir na segurança pública, nós vamos melhorar a saúde. Marcos Pestana fez um brilhante, uma brilhante defesa da saúde e do SUS lá no Jornal Tempo. Hoje é uma matéria muito importante que eu fiz questão de ler e aqui comentar. A segurança pública tem envolvimento com a educação e com a saúde e isso é importante para o país. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos o deputado Edson Moreira. Nesse momento, concedemos a palavra ao deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará.